Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Confirmem para mim se o áudio tá ok, se o áudio tá chegando bom para vocês. Coloca um joinha aí nos comentários, por gentileza. Alexandre, estou em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orando por vocês aí, viu? Deve estar fácil não. Ok. Áudio ok. Meus irmãos, essa semana, durante a noite, entre 20 horas e 20h30, todos os dias eu vou fazer uma série de lives com assuntos pertinentes ao desenvolvimento de liderança, não só em questões de fé, mas aplicável na vida no geral. E o tema de hoje, nos outros dias haverão alguns convidados, mas no dia de hoje eu vou estar aqui compartilhando com você sozinho no meu quartinho, onde eu coleciono facas, ferramentas e disco de vinil. Olha só, muitos irmãos me procuraram hoje porque eu postei que eu estava ouvindo José Augusto. Uma irmã falou, olha, minha mãe faleceu e tem uma coleção de vinil aqui muito especial. Eu queria presentear o Senhor. Então já deixa o canal aberto. Se você tiver vinil em casa e você não aprecia, eu aprecio, sou um colecionador viciado aí. Em qualquer estilo, tá? Pode mandar. Menos funk carioca, por favor. Eu acho que nem existe, né? Só aqueles das antigas, dos anos 80. Então manda um inbox para mim, que eu mando o endereço para você enviar aí essas raridades, que eu aprecio muito. Os meus momentos de refrigério é aqui nesse quartinho. O tema de hoje é um tema polêmico. A pobreza é uma tatuagem na alma. Vou repetir. A pobreza é uma tatuagem na alma. Pô, pastor Anderson, que papo coach é esse? Calma. Eu já palestrei e preguei no passado, cara, uma pregação e uma palestra brutal. A pobreza é emocional. Amadureça para entender que eu não estou falando da pessoa do pobre, eu não estou falando da pessoa, do indivíduo em pobreza. Que a Bíblia já deixou claro. Deus ama os pobres, Jesus ordenou pregar primeiro aos pobres, Salomão em Provérbios, inspirados pelo Espírito Santo, disse: aquele que empresta ao pobre, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus e Deus pagará com juros vantajosos. Eu não estou falando do pobre, eu estou falando da pobreza como uma filosofia de vida aceita. Quando as nossas crenças, sejam para mais ou para menos, se tornam norma de vida, ideologia, começou o problema. E a pobreza, ela é uma filosofia, ela é um condicionamento mental, ela é um condicionamento espiritual e ela é um condicionamento geográfico. Eu expliquei isso na palestra que eu dei, A Pobreza é Emocional. Vamos pensar o nosso Brasil, tá? O nosso Brasil, desde a Lei Áurea, lei promulgada pela Princesa Isabel, houve a libertação dos escravos, que era, inevitavelmente, a mão de obra forçada de toda estrutura social no nosso país. Quando a lei liberta os escravos, esses escravos saem com a mão na frente e outra atrás, sem patrimônio, sem propriedade, sem trabalho e sem ferramentas e insumos para recomeçar a vida. Então, no nosso Brasil, começou o que hoje nós chamamos de comunidade, periferia, favela. Aqui em Brasília, hoje não mais, né? Ceilândia não tem mais um estigma de favela no Brasil. É uma cidade hiperdesenvolvida. Depois do plano piloto Taguatinga, Ceilândia talvez é a terceira ou quarta economia aqui. Mas olha só, os candangos construíram Brasília há mais ou menos
55 a 60 anos atrás. Quem são os candangos? Os pioneiros que vieram do Nordeste, Goiás e Minas Gerais. Porém, a elite que propôs a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília começou a lidar com um problema. Que problema é esse? Não queremos pobres perto de nós. Nós trouxemos os pobres do Goiás, do Nordeste e de Minas só para construir as nossas propriedades. Não queremos eles próximos a nós. Então, qual foi a ideia dessa elite social na construção de Brasília? Criar o Centro de Erradicação de Invasões. Olha o nome, CI. Centro de Erradicação de Invasões. O que fizeram? Pegaram toda a parentela dos candangos e escoaram para a CI para que aquela gentalha, na visão deles, ficasse longe do centro do poder. Aí acharam o nome muito feio, CI. Aí colocaram Ceyland. Literalmente, Ceyland. Ah, não, ficou muito americanizado. Aí, posteriormente, colocaram Ceilândia, que se torna progressivamente uma cidade desenvolvida. Aí a gente volta aqui para Lei Áurea. Há uma marginalização social que faz com que a pobreza ela seja, primeiro, isolamento geográfico. Tira uma fração da sociedade, isola eles em comunidades, periferias e favelas. Aquele isolamento geográfico vai condicionando progressivamente a pobreza. Então, num primeiro passo, a pobreza é geográfica, há um isolamento e há uma alienação do cuidado estatal. Por exemplo, observe esse gargalo. Hoje as favelas odeiam muito os policiais, mas não tem playboy policial. Policial é povo, junto com o povo. Olha que loucura. Sabe? O filho do milionário não vai ser policial. Então quem é policial é povo. Mas olha que loucura. As favelas existem objetivamente por causa da omissão estatal, e esse mesmo Estado que não resolve o problema da periferia e do pobre usa força policial para conter a revolta dos problemas que o Estado criou ou que o Estado não resolverá. Então não faz nenhum sentido a favela odiar os policiais, porque nem percebe que é uma manobra estatal. Ivandro, bloqueado. Tchau, querido. Deus abençoe. Aí voltando ao raciocínio. Depois que a pobreza ela se torna uma exclusão geográfica, a partir dessa exclusão ela vai se tornar um condicionamento mental, um condicionamento comportamental, posteriormente se torna uma filosofia. Aí é que está o grande problema. Aí a pobreza se torna uma tatuagem na alma. Não sei se você assistiu aquele debate 30 contra 1. 30 funcionários contra 1 bilionário, que foi com o Flávio Augusto, um empresário brasileiro super bem sucedido, um homem de Deus, uma mente fantástica. Os 30 trabalhadores, eles externavam apenas dor. Porque quando a pobreza é uma tatuagem na alma, isso dói muito. É como um brasão na pele do boi, queimado a fogo. Aí a Miriam, que foi uma moça ali, olha, eu estudei, mas eu não tive oportunidade. Meu marido trabalha de segunda a sexta, no sábado ele trabalha na farmácia, no domingo ele entrega água. Cadê a chance, cadê a prosperidade para todos, tal? E o Flávio Augusto, com uma gentileza cristocêntrica, disse: Miriam, mas é exatamente isso. A prosperidade é nunca parar de sonhar e nunca parar de trabalhar. Continue.
Quem teve sucesso, Miriam, só não desistiu. Então você é uma trabalhadora, seu marido é um trabalhador, continuem. Vocês vão conseguir. A prosperidade do povo de Deus está na virada da esquina do vale da sombra da morte. Entende? Depois do sacrifício virá sim uma resposta da vida, dos princípios e de Deus. Aí o Flávio Augusto desmontou a Miriam, dizendo: Miriam, se eu me propôsse a te ajudar, você aceitaria? E ela toda revanchista, toda esquerdista, toda não. Vamos ver. Porque ela não queria dar o braço a torcer na frente ali do pessoal. Aí ele pergunta de novo: Miriam, se eu me dispusesse a te ajudar, você aceitaria? Para que a gente consiga mudar o jogo? Aí ela sorriu e disse: sim. Cara, Flávio Augusto pegou a Miriam como um case agora de sucesso para ser desenvolvido. E eu nem sabia, depois eu fui no evento dele, o Chester, que é um homem negro que vende água no semáforo, hoje um palestrante de sucesso, por ano ele está faturando com palestras 10 milhões de reais. Ele foi mentorado do Flávio Augusto. Quem mais? Edu Lyra, o maior nome no Brasil do terceiro setor, ONG, associação, instituições sem fins lucrativos. Edu Lyra já reformou mais de 3 favelas no Brasil, com a ajuda do Flávio Augusto, e mais 16 bilionários. O Flávio Augusto foi mentor do Edu Lyra há 14 anos atrás. E o Edu Lyra hoje é uma potência mundial. O cara faz jantar em Dubai, faz jantar em Nova York, faz jantar no Japão, para arrecadação de fins, de recursos para investimento em reconstrução de periferias e favelas. E olha que interessante, o Flávio foi o primeiro bilionário que apoiou ele, depois o Flávio trouxe 16 bilionários para apoiar o projeto do Flávio Augusto. Ou seja, quando a pobreza é uma tatuagem imposta na nossa alma, somente o intercâmbio é capaz de tirar isso de nós. Se a gente não intercambiar, a gente não vai conseguir encontrar o laser que vai retirar essa tatuagem da nossa alma. A gente não consegue sozinho. A cura do mundo é a comunidade. Deus criou o ser humano para ser coletivo. Eu aprendo com a tua história, tu aprende com a minha. Eu uso a minha ferramenta para te destravar e tu usa a tua ferramenta para me destravar. Ninguém consegue chegar ao seu destino sozinho. Mas a tatuagem às vezes é tão agressiva que a gente cria uma filosofia rancorosa para evitar convívios e intercâmbios que possam nos transformar. O intercâmbio, o que eu chamo de intercâmbio? Quando você sai do seu ciclo, porque você vai ser resultado do seu entorno. Isso é fato, tá? Não é papo coach. Observem quem está ao seu redor e você vai ser o resultado do seu entorno. Você vai se parecer filosoficamente, espiritualmente, teologicamente, financeiramente às pessoas que te rodeiam. Então o que é intercâmbio? Quando você consegue sair da sua ambiência, dos seus hábitos, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, talvez do seu país. Esse ano eu ouvi de um colaborador meu dizendo: pastor, eu nunca andei de avião. E eu, como assim? Vamos resolver isso para ontem. Porque o intercâmbio expande a mente, e a mente expandida ela não consegue ser reduzida mais ao tamanho que tinha. Gente, eu estou convertido há 24 anos. Há 24 anos eu prego o evangelho mundo afora. Hoje eu já preguei em 40 países. Sabe qual era a minha pergunta há 20 anos atrás, quando eu, dentro de ônibus, rodava esse país pregando? Será que um dia eu vou conseguir andar de avião? Olha a perspectiva, 20 anos atrás. E hoje eu dou um glória a Deus quando um compromisso é adiado.
Adiei esse ano, porque não estava bem, adiei esse ano viagens para Europa, Estados Unidos, com tudo pago para cumprir uma agenda, para palestrar, para pregar. Então, olha só, e o que é isso? A mente expandiu em uma dimensão que não consegue mais ser reduzida ao estado anterior. Eu observo muito isso, sabe onde? No rap. Os homens, os caras do rap, eles cantam a ideologia da pobreza, mas eles não são mais pobres. Por quê? Eles intercambiaram. A primeira vez que o Mano Brown se hospedou num hotel de luxo 5 estrelas, pegou um avião, pegou um microfone sem fio, não mais com fio, não mais uma mesa analógica, mas uma mesa de som digital. Esse ano o Racionais MCs tocou onde? Fez uma turnê nos Estados Unidos. Então quando a mente expande, ela não reduz mais. Aí às vezes a gente fica na birra de vender uma filosofia de pobreza, sendo que você não é mais pobre. No caso deles, do rap, sabe? Você vende pobreza, mas você não é mais pobre. Porque você saiu desse lugar quando você encontrou a máquina de laser que tirou a pobreza da tua alma. Igual a gente tira uma tatuagem no laser, o intercâmbio, a conexão com as pessoas certas que podem nos ampliar, nos promover, nos destravar. Essa tatuagem da alma ela é retirada. Por exemplo, no dia posterior do meu casamento com a Keila, há 19 anos atrás, o Mano Brown, Racionais, estava tomando café no hotel. Olha que interessante. E para a gente, como cristãos, a gente desenvolver uma visão saudável sobre riqueza, produção de riqueza, prosperidade, que não é só dinheiro, mas envolve dinheiro também. Prosperidade é não ter a escassez dentro de si, é estar satisfeito em toda e qualquer situação. Por quê? O nosso sofrimento é por enquanto. Nós não defendemos uma teologia da prosperidade, mas também não defendemos uma teologia de pobreza. O que nós defendemos? Uma prosperidade bíblica, que é uma saciedade completa da alma. E quando nós ocupamos esse lugar de satisfação interior em Deus, todas as coisas progressivamente são acrescentadas. E, porém, há um detalhe muito importante. Deus só fala conosco o assunto que nós estivermos abertos a ouvir. Se você não quer ouvir, Deus não vai falar sobre aquele assunto com você. Se você acredita que a queda de Adão tirou de você apenas salvação eterna, e é o que você quer, ser salvo para a vida eterna, para Deus tudo bem. Deus vai te salvar, mas você vai ficar escasso naquela área que você não quer que Deus converse com você. Até porque eu já expliquei isso inúmeras vezes em palestras e pregações. Deus nos salva sem nós para a vida eterna. Mas Deus não nos salva sem nós para a salvação que começa agora. O que eu quero dizer com isso? Cada área da nossa vida possui um princípio embutido. O princípio de casamento não serve para a criação de filhos. O princípio para a criação de filhos não serve para missões. O princípio de missões não serve para o caráter. O princípio de caráter não serve para as finanças. A Bíblia tem princípio para todas as áreas da nossa vida. Aí a gente diz, não, Jesus não tem nada a ver com dinheiro. Ok, você vai continuar com a alma tatuada na pobreza. E tudo bem para Deus, entende? Quando você entender que a queda de Adão não é apenas uma queda que tira a vida eterna, mas é uma queda cósmica. É uma queda
totalizante, holística, global. Não é apenas a nossa relação que cai no pecado original. Tudo caiu. Eu sempre explico, a seca no sertão nordestino não é projeto de Deus, porque lá em Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus disse que ele viu que tudo que ele criou era muito bom. Então, como pode ser bom as enfermidades? Como pode ser bom o câncer? Como pode ser bom a pobreza, a fome? Eu passei fome até os 18 anos. Como isso pode ser bom? Mas Gênesis 1 diz que tá lá, Deus viu. Tudo que Deus fez era muito bom. Então nós precisamos entender que a queda cósmica proporcionada pelo pecado original, ela toca toda a existência. Ela toca a natureza, ela cria a cadeia alimentar, por incrível que pareça, tá, gente? Eu não sou vegano, mas a Bíblia prova para nós que a cadeia alimentar não é projeto de Deus. Isaías, que é o profeta messiânico, um dos capítulos do seu livro, ele diz: no dia do Senhor, quando a glória do Senhor encher novamente toda a terra, ninguém mais fará mal a ninguém no santo monte do Senhor. O leão, está lá escrito, palavra de Deus, o leão pastará junto com a ovelha. O que é pastar? Comer mato. Uma criança brincará com o leão, com a ovelha, com a áspide, com a cobra, e ninguém mais fará mal algum. Aí o cristão diz: Deus não tem nada a ver com dinheiro. A economia caiu também em Adão e Eva, a beleza, a estética, a harmonia, a ordem. Por que hoje a música é tão feia? Porque a música hoje ela é sexual, sensual. Porque morreu a beleza, morreu a estética, morreu o pudor. Tudo caiu em Adão. As guerras existem por causa da queda, as enfermidades, a pobreza. O meu autismo. Tudo consequência do pecado. Cristão não se envolve com política, diz o irmão que não entende o que eu estou ensinando. O mais interessante é que ele diz que cristão não se envolve com política e ele fica chateado pelo presidente que nós temos, propagando os mais horrorosos absurdos. Entende? Cristão não se envolve com política. Aí o cristão quer protestar porque uma lei que fere os princípios dele foi aprovado. E como que a gente barra uma lei que fere os princípios cristãos? Tendo cristãos em todas as esferas da sociedade. Então, para a gente entender sobre prosperidade, a gente tem que entender que a economia caiu em Adão. E Deus tem total interesse em falar com seus filhos sobre prosperidade financeira. Tirar de nós essa pobreza tatuada na nossa alma. E pobreza, eu não quero defini-la como falta de dinheiro. Por isso, tatuagem da alma. Pobreza é, antes de tudo, um estado interior, baseado em nossas crenças e percepções de mundo. Prosperidade é um conceito, assim como a pobreza é um conceito. É um conjunto de crenças. Vou desativar os comentários aqui, porque tem de tudo. Evangélico, católico, tudo doido, e Maria, e não sei o quê. E pronto. Mas voltando. Para nós entendermos prosperidade bíblica, a gente tem que começar com o nosso exemplo máximo sobre tudo. Qual é o nosso exemplo máximo sobre tudo? Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo que está provado nele é o que nós devemos perseguir e imitar. Pastor Anderson,
como Deus quer que nós prosperemos se Jesus era pobre? Olha, esses pastores, esses empresários, esses políticos, esses fulanos só falam de riqueza, mas Jesus era pobre. E agora, José? Como que Deus quer nos prosperar se o filho dele era pobre? É simples. Como eu estou definindo aqui para você nessa live, que pobreza não é falta de dinheiro, pobreza é uma crença interior, um conjunto de percepções que foram impressas na tua alma, no teu caráter e podem definir a tua visão de mundo, onde você vai chegar, onde você quer chegar, onde você pode chegar. Assim como prosperidade também é um conjunto de ideias, de percepções de mundo impressas na tua alma, que vão ser impressas na tua personalidade e no teu comportamento. E aqui eu já quebro a primeira crença limitante, porque é isso. Se você não quer ouvir, Deus não vai falar. E se você não quer ouvir, o nome disso é crença limitante. A minha percepção de mundo, as minhas filosofias de vida me impedem de querer ouvir isso. E o que é isso? Uma crença que te traz um limite. Isso é crença limitante. Você acredita em algo de tal maneira que aquilo te põe um muro. Aquilo te põe um limite. E ninguém muda a sua ideia, porque você se doutrinou a acreditar nisso. Mas deixa eu primeiro ajudar você. Crença não é fé. Deus quer que você tenha fé. Deus não quer que você tenha crença, porque fé é fundamentado naquilo que Deus estabeleceu por meio da sua palavra. Por 4 vezes, a palavra do Senhor vai dizer: o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus diz: aquele que se aproxima de Deus, creia no conceito de fé, que ele existe. Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Fé, a esperança e a expectativa naquilo que se espera e naquilo que não se vê. Então fé é diferente de crença. Crenças são um ajuntamento de ideias e filosofias humanas. Fé é a expectativa fundamentada naquilo que Deus disse por meio da sua palavra. Então, olha uma crença que não está na Bíblia, de que Jesus era pobre. Isso é uma crença, isso não é fé, porque a Bíblia não diz em nenhum lugar que Jesus era pobre. Então isso é a ideia da sua cabeça. É a ideia de alguém que colocou isso na sua cabeça. Isso é uma ideia progressista, uma ideia castradora, que está devorando a sua vida, está tatuando a sua alma, está impedindo você de trilhar os seus objetivos, alçar voos maiores, aceitar se desafiar. Irmãos, indo direto ao ponto, Jesus não era pobre, porque pobreza é finitude, pobreza é limite. E se eu afirmar que Jesus era pobre, eu estou dizendo que Jesus tinha um limite para ser, um limite para agir e um limite para ter. Jesus é ilimitado. Foi, é e sempre será. Ilimitado. Jesus não era pobre. Jesus é Deus. Você pode dizer que Jesus era simples, mas você não pode dizer que Jesus era pobre. Simplicidade não é pobreza. Simplicidade não é escassez. Simplicidade não é falta de identidade, é o oposto. Quando você é verdadeiramente rico, você não se ostenta, você não se envaidece, você não se vende, porque você não precisa provar nada para ninguém.
Então você deve conhecer um verdadeiro rico e um falso rico. Quem é o falso rico, ou o rico emergente? Aquele com a Lacoste toda no peito aqui, o jacarezão todo no peito. Você nunca vai ver alguém próspero ostentando marca. Por quê? Por que eu vou ostentar uma marca se eu não sou patrocinado por ela? Nike, gigantesco aqui. Adidas, gigantesco aqui. Lacoste. Aquelas marcas, sabe? Tipo, nossa, eu fico assim com a vergonha alheia quando eu vejo isso. Aqueles conjuntos da Louis Vuitton, que é a calça moletom e a blusa moletom com a bolsa, com sapato, com LV. Ai, meu Jesus Cristo! Eu me pergunto assim, essa pessoa não tem um amigo, não? Essa pessoa não tem uma amiga, não, pra dizer, tá feio isso aí, cara. Os funkeiros fazem muito isso. Você é funkeiro? Pra ficar com um jacarezão aqui no peito, um monte de corrente de ouro no pescoço, um relógio gigantesco de ouro e um anel de ouro em cada dedo. Você é funkeiro? Então, isso não é riqueza, isso não é prosperidade. E isso é o oposto de Jesus. Jesus era Deus, infinito, portanto não precisava ostentar. Jesus não veio ao mundo encarnado para provar. Ele veio esvaziado como um servo humilde. Ele veio exercer diaconia. Ele poderia ter entrado em Jerusalém com um baita de um cavalo de guerra, uma carruagem ou algo assim, mas ele entrou como um jumento. Então ele não veio para ostentar, ele veio para salvar. Ele não veio para se impor, ele veio para se conectar. E eu provo para você na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 24, está escrito da seguinte maneira: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos peraí, gente, deixa eu recomeçar. Evangelho de Mateus 17, 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Que pobre, com crença limitante, com finitude, é capaz de, com a mente, ordenar a criação de uma moeda dentro de um peixe, ou, se a moeda estava perdida no mar, que esse peixe abocanhasse a moeda e engolisse. E no exato momento que o anzol entrasse no mar, a ordem da mente de Cristo, infinita, próspera, ordenasse que o peixe mordesse o anzol. Aí ele tira o peixe, abre o peixe e tem a moeda para pagar o imposto de Jesus e o imposto dele. Jesus não era pobre, Jesus era Deus. Como que um pobre, com medo da vida, com medo de tudo, anda sobre as águas? Como que um pobre ordena os peixes a se concentrarem num devido lugar para que um pescador especialista que não pegou nada e estava frustrado, ao comando da palavra de Jesus, jogasse a rede e o barco transbordasse com mais de 153 peixes grandes. Jesus não era pobre, Jesus era Deus, ok? Então não dá para comparar o modelo de simplicidade e riqueza de Jesus com a nossa. Ou seja, nós viemos pobres ao mundo de fato como consequência do pecado original. E o que se deve fazer?
ouvir, estar disponível. Deus, fala comigo. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu quero. Tudo que é herança minha, tudo que Adão roubou de mim, eu quero que me seja restituído. E é restituído a partir da minha disponibilidade de ouvir o que Deus tem a dizer sobre aquele assunto. Então eu quero ouvir sobre todos os assuntos, porque eu me reconheço destituído da minha herança em todos os assuntos. E por incrível que pareça, talvez a sua resposta está na embalagem que você não quer abrir e que você não compraria no mercado. Nós nos comportamos, em nossa arrogância, indo para o médico, e quando o médico prescreve a medicação, a gente diz, não aceito, eu quero ser medicado do meu jeito. É mais ou menos isso. Quando eu digo que a pobreza é uma tatuagem na alma, eu digo que nós queremos aplicar em nós mesmos a medicina que nós queremos, da nossa maneira, do nosso tempo, no nosso modo, no nosso jeito. E não vai dar certo. Vai trazer só frustrações. E agora, para a gente começar a encerrar, eu quero falar sobre mim. Deus me falou, no ano passado, que esse 2025 seria um ano muito próspero na minha vida. Mas se você me conhece, me ouve, me segue, você sabe que não teve nada de visualmente próspero no meu ano. Eu, por exemplo, quis tirar minha vida nesse ano. Eu perdi muitas coisas que eram minhas esse ano, financeiramente falando, ministerialmente falando. Aí eu vou para Deus e digo, uai, Senhor. Martinho Lutero diz que Deus trabalha a partir do nada. Enquanto nós não caminhamos para esse lugar, Deus não pode fazer muitas coisas através de nós. Há 50 dias, mais ou menos, nesse quarto aqui, essa semana eu estava muito atacado, mentalmente, espiritualmente, pelo diabo. E nesse quarto aqui eu pensei em tirar a minha vida. E eu já testemunhei isso para vocês, está postado até aqui no meu Instagram. Quem orou por mim, naquele momento, foi o Pablo Marçal. Cara, e no final, o Pablo Marçal fez uma oração tão brutal, sem saber de nada, que eu falei, Jesus Cristo. Cara, quando ele terminou de orar, eu senti uma sombra saindo do meu lado direito, assim, ó. Como se fosse mesmo uma opressão maligna ali que eu estivesse vivendo. Mas me chamou a atenção, no final da oração do Pablo, foi o seguinte, Anderson, eu não sei se você teve um pai, eu não sei se você teve homens fortes na sua vida. Mas um homem forte, um pai de família, agora abençoa outro. Anderson, eu te abençoo a prosperar. Cara, eu chorava descontroladamente ali. Eu te autorizo a prosperar, eu te abençoo para prosperar. Você é livre para prosperar. E eu chorando sem saber o motivo do meu quebrantamento. Quando terminou a oração, que eu desliguei o telefone, cara, toda aquela opressão saiu. Eu peguei a máquina de capinar lote, grama, e fui capinar meu lote. A alegria voltou, sabe? A alegria de Deus, aquela opressão maligna saiu. Eu falei, glória a Deus, cara. E eu não estava levantando da cama, gente. Tinha dias que eu passava na cama, assim, ó, os ossos doíam sem levantar. E depois daquela oração do Pablo, eu capinando o meu lote, e Deus começou a falar comigo. Anderson, por muitos motivos, eu te permiti chegar nesse momento de estafa mental, financeira, emocional, relacional. Eu permiti. Mas deixa eu falar um negócio para você, filho.
Um dos motivos que você adoeceu é porque você desprezou a minha prosperidade. Gente, assim, ó, tem aqueles momentos que a gente diz, rapaz, eu ouvi Deus quase audível. Eu quase solto a máquina de capinar, dizendo, que é isso? Tô ficando maluco? Porque veio, sabe, uma clareza me envolvendo, uma voz me envolvendo. Você também adoeceu porque você rejeitou a minha prosperidade. Você entrou em colapso financeiro. Então, nos últimos 5 anos, você conhece meus projetos, eu entrei como autista no Hiperfoco para apoiar autista e para apoiar vítimas de crime sexual. Eu nem percebi, mas quando eu me dei noção, eu já tinha colocado todo o meu recurso financeiro da minha família no jogo. E a generosidade, ela tem um limite. O amor, ele tem um limite. Que limite é? Se você entrega tudo, você não tem mais nem o sustento e nem a ferramenta para continuar produzindo o que você vai doar amanhã. Então, sei lá, você é um empresário. Se você pega todo o dinheiro da sua empresa, não vou doar para os pobres, vou doar para Deus. Como que a sua empresa vai produzir, vai vender, para que no mês que vem você tenha como louvar, agradar a Deus através dos recursos financeiros? Então a generosidade, ela precisa ter um limite, porque Deus não quer trazer segurança a uma família destruindo a sua. Mas ali eu fiquei encucado. Como assim, meu Deus? Eu rejeitei a tua prosperidade. Aí Deus me levou a 2017. Gente, entre 2017 até 2020 foram 3 anos de grande prosperidade na minha vida. Muita prosperidade. Que hoje eu não tenho 1% da prosperidade financeira que eu produzi nesses 3 anos, porque eu entreguei tudo. Eu lidero uma estrutura social aqui que todos esses recursos trouxeram estrutura para os projetos sociais, cuidaram de pessoas, amaram pessoas, reconstruíram a vida de pessoas. Foi ali, meu filho, que você começou a adoecer, porque você começou a entrar no automático do amor. Dizendo sim para tudo, quando deveria também dizer não para muita coisa. Você desprezou minha prosperidade. Deus, como eu desprezei tua prosperidade? Aí Deus me levou, por exemplo, a esse livro aqui, ó. Não comprem ele ainda. Eu tenho uma surpresa para o mês que vem, tá? Eu vou abrir um clube de leitura, porque eu estou começando uma marca de café. Não compre esse livro ainda. Porque eu vou abrir um clube de leitura onde eu vou fazer um acompanhamento com você de todos os livros que eu já li e transformaram minha vida. Então, todo mês você vai receber um box com um pacote de café, que é a minha marca, que eu estou lançando, um livro do mês, onde eu vou discipular você naquele livro, e um outro brinde. Então, não se avexem de comprar o livro, senão vocês vão perder a bênção. Mês que vem a gente fala disso, tá? Agora não. Showballs, Chaves para a Economia do Céu. Eu li esse livro. Estranho ao início da leitura. Por quê? Esse pastor defende a ideia que Deus tem um anjo da logística, um anjo das finanças. Aí eu já fiquei desconfiado, mas a Bíblia não diz, né? A Bíblia diz que todo anjo é diácono dos que herdam salvação. Hebreus, capítulo 1, vai dizer isso, que os anjos são espíritos ministradores dos que herdam a salvação. E
ministros ali, no grego é a palavra diáconos. Então os anjos são diáconos dos que herdam salvação. Mas, gente, é um livro estranho no início, mas brutal no final, que vai te arrancar lágrimas e vai colocar a sua mente na sintonia da herança celestial sobre restituição financeira. Quando você adquirir esse livro, através do meu clube de leitura, você vai lembrar de mim quando você se deparar com as passagens aqui nesse livro, que vão falar sobre carros e relógios. Guarde isso. Esse autor diz assim: quando Deus permite que um carro novo entre na vida de um filho, Deus está inaugurando um novo tempo profético, um novo destino profético na vida daquela pessoa. Quando Deus presenteia um dos seus filhos com um relógio, Deus está inaugurando um novo tempo, o Kairos, que é o tempo sem limite, é o tempo onde Deus intervém no Cronos, que é o nosso tempo, cronometrado, 24 horas por dia. E essas duas coisas me chamaram a atenção nesse livro. E nesse período que eu prosperei muito, 2017 a 2020, gente, ouve isso. Eu não comprei simplesmente. Eu não manipulei ninguém. Me presenteavam dizendo: Deus disse, Deus mandou, Deus falou, Deus enviou. 75 relógios, 14 carros. 14 carros na minha garagem. E não era Chevette, nem Landau, nem Fiat 147, Outlander, Corolla, Jetta, 14 carros, gente. E uma coleção de 75 relógios. Eu dei tudo em nome do amor. Na minha percepção na época. Dei tudo. Não, vou amar tal pessoa com esse relógio. Deus sabe que eu amei a Ele quando eu fiz isso, e Deus sabe que eu amei pessoas. Mas eu fui, de alguma maneira, reprovado na gestão da inauguração da prosperidade que o céu me deu. O céu viu disponibilidade verdadeira no meu coração para prosperar. Aí, voltando a capinar o lote, você rejeitou a prosperidade. E tem uma experiência desse pastor aqui, que Deus disse a ele: eu vou te dar um Rolex. Imediatamente o pastor disse que saltou na cabeça dele, porque essa é a cabeça do verdadeiro pastor. Quando vem uma prosperidade na nossa mão, a gente já pensa Tiago 1,27. Cuidar do órfão e da viúva. Simples assim. E o pastor imediatamente falou: eu vou receber o Rolex e vou vender e vou cuidar do pobre e da viúva. Aí Deus repreendeu o pastor dizendo: se você vender o relógio, eu retiro a unção que eu quero entregar na sua vida sobre prosperidade. Porque não se trata do relógio, não se trata da marca, não se trata que é Rolex, se trata que o céu quer inaugurar um novo tempo na sua vida, e o Rolex é um símbolo. Se você quer usar ou não, é um problema seu. Você pode colocar na estante se você quiser. Mas se você abrir mão do símbolo, porque é isso, gente, o reino de Deus, o mundo espiritual gira em torno de quê? Símbolos e sacrifício. Toda vez que Deus intenciona
em fazer algo, Deus envia símbolos e requer de nós sacrifício. Aí o pastor entendeu. Não vou abrir mão do relógio, vou ficar com o relógio. E ficou com o relógio. Deixa eu retirar os comentários, daqui a pouco a gente volta com eles de novo. Aí voltando para mim, capinando o lote. Naquele exato momento, quando você abriu mão dos 75 relógios e dos 14 carros, você desprezou a unção de prosperidade que eu te dei. Pá. Aí eu desabei ali. Por quê? Hoje, não que eu não redoasse esses bens, sabe? Dinheiro não me tem. Mas eu não poderia orar mais? Eu não poderia esperar 6 meses? Vou ficar com esses carros aqui, vou orar 6 meses. Deus, o que você quer? Como o Senhor quer? De que maneira o Senhor quer? Poderia. Mas não, a minha generosidade ela foi automática. Recebi, repassei. Recebi, repassei. Mas como Deus é soberano, ele tem um plano maior a médio e longo prazo. Então eu estou aqui falando isso com você porque faz parte do plano de Deus eu ter falhado lá, porque o plano dele amanhã é maior. Então eu tenho que, por meio do fracasso, aprender como gerenciar o futuro, porque maturidade e experiência não é conceito, é autoridade na jornada, é autoridade no trajeto. Deus permite seus levantes e suas quedas para gerar em você unção, autoridade e compaixão para você livrar pessoas do mesmo lugar que um dia você esteve. Mas eu entendi. E ali, capinando o lote, Deus continuou a repreensão. Sabe por que você desistiu dos relógios e dos carros? Porque você ainda tem pobreza tatuada na tua alma. Tu é órfão. Por isso a oração do Marçal fez sentido. Se um pai nem um homem falou isso para você, eu falo, eu te autorizo a prosperar. Anderson, você abriu mão do seu patrimônio por medo. Medo de ser julgado, medo de prosperar, medo de ser visto próspero. Você tinha medo de usar o relógio que você recebeu por causa de reputação. Porque é assim que o órfão é, cheio de argumentos, cheio de feridas, cheio de defesas. Quem é próspero é próspero. Nossa, que trabalho bem feito. Obrigado. Que toda a glória seja dada a Deus, mas eu recebo o seu elogio. É um bom trabalho mesmo. Eu me esforcei e consegui realizar um bom trabalho com a ajuda de Deus e para a glória dele. Alguém maduro e próspero tem essa postura. Alguém órfão, pobre, não, que é isso? Olha como é mais ou menos o que eu fiz. Glória a Deus, né? C.S. Lewis diz, se Deus está satisfeito com o trabalho pode gloriar-se em si mesmo. E você é maduro o suficiente para entender o que é vaidade e o que é maturidade. Por exemplo, porque nós somos um país imaturo, a gente confunde ambição com ganância. Ambição não é ganância. O que é feio é ganância. Ambição não. Por exemplo, Paulo diz o quê? Busque com zelo os melhores dons. A palavra ali, grega no original, é ambicione os melhores dons. Tenha ambição pelos melhores dons. Aí eu falei, meu Jesus da glória. Aí eu fui para Israel recentemente, com o Pablo, e falando a verdade, eu olhava para o Pablo de longe, não estou sendo o advogado dele, né? Mas falei, isso aí é uma picaretagem do caramba, né? Desbloqueio, não sei o quê. Pega o teu trauma do passado que eu vou te desbloquear. E eu lá, Israel, olhando tudo, aí teve um momento lá
cada lugar histórico que a gente ia, ele fazia uma reflexão, e na abordagem dele ele fazia lá, com quem se voluntariasse, o que ele chama de desbloqueio. E num certo lugar lá, a reflexão foi sobre escavação. Ele disse, vamos meditar agora e escavar coisas ainda ocultas na nossa alma e no nosso passado. Mas menino do céu, olha só, pastor Anderson Silva, 44 anos de idade, 24 anos crente, 15 anos pastor, pai de 4 meninos, casado com a mesma mulher, 19 anos, achando que estava bem resolvido da vida. E daqui a pouco o cara ali, ó, refletindo, cavando, bum! Sabe o que veio? Eu tô convertido há 24 anos. Quase todos os meses, Deus me permite sonhar com a empresa, a primeira empresa que eu trabalhei quando cheguei em Brasília, há 28 anos, migrando da fome de Maceió. Eram autopeças de caminhão, autopeças diesel, que vendia peça para caminhão. Eu trabalhei ali por volta de 2 a 3 anos, era estoquista. Quando dava o almoço e alguns vendedores saíam, às vezes eu vendia algumas peças. E eu tinha um acordo com a moça do caixa, ela cancelava a nota e dividia o dinheiro. Toda sexta-feira ela me dava uma bolada. Na época, meu irmão, me dava uns R$600 por semana. Eu comprava de CD, coleção de CD. Eu tinha coleção do Iron Maiden, do Metallica, do Sepultura. Aí eu converti. Quando eu converti, eu fui lá no patrão e disse, olha, eu quero minha demissão porque aqui não é uma boa empresa, você não é uma boa pessoa, no sentido que você compra peça falsa e faz a gente vender como verdadeira, e eu não quero aqui ser um crentão. Eu estou dizendo que eu não vou conseguir trabalhar para alguém que faz as coisas dessa maneira. E eu vou provar para você que eu não estou aqui dando uma lição de moral. Eu creio que nos últimos 2 anos eu roubei X valor da sua empresa. E no acerto que você tem que fazer dos meus direitos trabalhistas, você pode deduzir. Então vamos lá, eu ia receber uns 13 mil reais. Aí eu disse para ele, eu creio que eu roubei de você uns 12 mil reais. Aí ele calculou tudo, roubei dele 12.400 reais e ele me pagou só 600 reais. E eu feliz da vida, eu quero glorificar a Deus, e fui embora, segui minha vida. De lá para cá, 24 anos depois, todo mês eu sonho com a bexiga dessa empresa. Só em Israel, com a ajuda do Pablo, que eu vim entender o Anderson de hoje. O Anderson que entrou em depressão, o Anderson que imaginou tirando a vida há 2 meses atrás, o Anderson que entregou todo o seu patrimônio para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o autista, para a vítima. Gente, olha que loucura. Por isso que a pobreza é uma tatuagem na alma. Sabe por quê? Eu entreguei tudo o que eu produzi, e eu produzi milhões, tá? Só em 2020, livro e palestra meu, eu produzi no ano 1.150.000 reais. Que eu não vi a cor desse dinheiro. Deus uma vez falou para mim assim, ó, você entregou para Abel, é um bom depósito. Eu entreguei para quem está sofrendo, ajudei pessoas, ok? Mas hoje, com a maturidade, as ferramentas que tenho aprendido, gente, não faz sentido eu produzir 1 milhão e entregar 1 milhão, porque eu vou ficar sem produzir. Não faz sentido nenhum, entende? Não, foi amor, amém, foi amor por Deus, foi amor por vidas. Mas dá para fazer de uma maneira mais elaborada, mais estruturada, mais profissional, né? Aí eu entendi, cara. O que é que eu entendi? Que o meu radicalismo em doar é refém do sentimento que um dia eu fui ladrão nessa empresa. Então, o meu amor, ele tá tatuado com pobreza. A minha generosidade ainda tá tatuada com finitude, pobreza, escassez. A minha mentalidade é, quando eu prospero, eu tenho a crise do ladrão. E eu preciso abrir mão daquele patrimônio que eu produzi, porque eu tô com a crise do ladrão de 24 anos atrás.
Então eu tô com 14 carros. Meu Deus, aí dá a crise do ladrão, porque quando você vai me julgar como se eu fosse um ladrão. Aí eu tenho que abrir mão daqueles 14 carros. Com a alma pobre e órfã, com medo da opinião do outro. Bah, velho, aí eu desabei lá, dizendo, Jesus, a gente acha que tá bem resolvido. Por isso que eu comecei a live aqui dizendo, gente, ninguém consegue ser o que Deus planejou sozinho. Nós precisamos uns dos outros. O irmão tem uma ferramenta que nós precisamos. Uma chave de fenda não funciona como uma chave de roda. Uma chave de roda não funciona como um alicate. Cada um de nós recebeu uma ferramenta e um dom diferente para ajudar uns aos outros. Olha só. Sem a ajuda do Pablo Marçal, sabe? Não, eu não acredito nisso aí do Marçal. Eu também não acreditava. E não estou dizendo para você acreditar, estou dizendo que eu agradeço a Deus porque era um ponto cego. A minha generosidade estava contaminada pela crise do ladrão. Eu preciso abrir mão. Meu Deus, o que é que vão falar? Assim como eu devolvi para o patrão, a minha prosperidade hoje tinha a síndrome que eu tenho que devolver para alguém o que eu produzi. Mas o que eu produzi eu não roubei. O que eu produzi. Eu escrevi 11 livros. Eu sou digno de 1 milhão que eu produzi. Eu sou digno da prosperidade que eu produzi. Mas eu não entendia. E quando você não entende, você ainda vai viver com essa alma tatuada. Doideira, né? Doideira. Agora eu vou encerrar com um negócio mais doido que a doideira. Deus não falou ano passado que seria um ano de prosperidade? Sim ou não? A minha vida sempre foi marcada por símbolos. Olha só. Há 10 anos eu preguei no Rio de Janeiro, junto com o pastor Teófilo Hayashi, do Movimento Dunamis. No corredor do hotel, não somos amigos, tá? Não somos próximos. Somos irmãos na fé, mas a gente não tem proximidade. Ele tirou do pulso esse relógio dele, que eu guardo até hoje com muito carinho. Ele tirou do bolso e disse, Deus inaugura na tua vida um novo tempo. Há 10 anos atrás você não sabia quem era o pastor Anderson. Então o homem de Deus viu que o Kairos interviu no Cronos querendo inaugurar um novo tempo. E ele disse, Deus inaugura um novo tempo na tua vida. E por que você me conhece? Porque o pastor Theo Hayashi foi instrumento de inauguração no novo tempo. Por isso que hoje eu já preguei em 40 países e você me conhece. Lá em Jerusalém, me ofertaram esse relógio. Mês passado, me ofertaram esse relógio. Há 2 semanas, me ofertaram esse relógio. E agora eu vou encerrar com a doideira mais doida. Você me viu em Jerusalém dizendo, o pastor falou que estava em crise, maior pastor playboy, hein? Gente, eu não tinha um conto para ir para Israel. Há 8 anos atrás eu preguei na Espanha. E um muçulmano convertido, um missionário muçulmano convertido, chegou e disse, Deus me mandou te presentear com esse relógio. Eu nunca gostei desse relógio. Eu nunca usei esse relógio. Mas guardei com muito carinho, porque são símbolos proféticos, são ícones que sinalizam um novo tempo. E guardei com muito respeito, e o fato dele ser muçulmano foi muito importante para mim. Aí eu queria muito ir para Israel. Aí quando eu vi o Pablo fazendo a caravana, tipo, cara, eu acho que eu vou com o Pablo. E a equipe dele, e aí, vai ou não vai? Eu falei, eu não vou conseguir ir. Eu estou reorganizando financeiramente e seria irresponsabilidade minha aí. Gente, 2 dias antes do embarque, eu nunca usei esse relógio. Eu abri minha gaveta, peguei esse relógio e coloquei no pulso. Um rapaz
do ecossistema do Pablo entrou em contato. Pastor Anderson, Deus está falando comigo há 3 semanas sobre você e Israel. Você já foi a Israel? Eu falei, ainda não. Então o senhor vai. Deus mandou eu desistir da minha viagem e a minha viagem é sua. Eu vou transferir a minha viagem para você. Sabe qual foi a minha oração? Quando a equipe do Paulo perguntou, e aí pastor, vai ou não? Aí eu chateado disse, não posso ir, não tenho condições e não posso, seria responsabilidade minha. Eu orei a Deus dizendo, Senhor, eu sou teu filho, eu não sou mendigo, eu não sou filho do Zé, sou filho de Deus, a Bíblia diz, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu não vou produzir milagres na força do meu braço. Eu estou cansado, na verdade. O Senhor sabe o quão a minha alma está cansada. Eu estou saindo desse desgaste mental agora. E eu não vou me adoecer mais produzindo milagres na força do braço. Eu sou teu filho. Tu me conhece, conhece minha essência e meu coração. Além do mais, tu conhece o meu endereço. Tu sabe meu endereço. Então, se o Senhor tem milagres para fazer, se o Senhor tem provisão para me conceder, o Senhor sabe meu endereço. Eu te amo, em nome de Jesus eu oro, amém. Fui viver minha vida. Irmão, quando você se movimenta, não por necessidade, não pela tatuagem da pobreza, mas pela mentalidade do reino, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou da casa, Adão me roubou, eu quero de volta o que ele tirou de mim. E você descansa em fé na providência de Deus, acabou. Aí Deus já estava perturbando o irmão há 3 semanas. Ei, você não vai não para Israel. Você vai transferir sua passagem para o pastor Anderson. Aí eu tinha ido 1 semana antes no culto na igreja do meu pastor, com a minha esposa. Vamos lá ouvir o nosso pastorzão. Tô lá. Uma mulherzinha que eu não conhecia, não sei se me conhecia, e chegou do nada e disse, ei, Deus está me dando uma visão aqui. A visão é você num escritório maravilhoso, assim, próspero, seu escritório imponente. E na parede do seu escritório, Deus está me mostrando um touro selvagem, com um chifre gigantesco. E eu perguntei para Deus, Deus, o que é esse chifre na cabeça desse touro? Que chifre gigante? São todas as dificuldades e inimigos que o meu filho precisou enfrentar. Mas ele venceu, matou o touro e empalou o touro. Então, Anderson, Deus está dizendo que você vai vencer o touro. Você vai empalar ele. E ele vai decorar o seu escritório. Os inimigos e os desafios que você enfrentou em 2025 vão virar memória para a glória de Deus, que vão decorar o seu escritório. Segunda coisa que Deus está me mostrando, ele vai fazer um pacto entre você e Israel. Gente, você me conhece, eu não sou enigmático, eu não sou judaizante. Eu falei, meu Deus, pacto com Israel, que palavra maluca, mas me incomodou, eu guardei, eu tenho reverência pelas coisas do Senhor. 1 semana depois eu estava em Israel. Deus me ressuscitou em Israel. A ceia que eu tomei, quando eu disse para você que eu tomei pela primeira vez em 24 anos a ceia de uma maneira profunda e verdadeira, como eu nunca tinha tomado, foi Deus ressuscitou a minha vida em Israel. Não por Israel, não pela geografia, mas ali a energia de você ver os passos dos profetas, dos apóstolos, de Cristo. Gente, eu até arrepio no mar da Galileia, irmão. Jesus desceu no barco que a gente estava. Eu urrava, eu não orava não, eu não adorava não. Eu urrava igual um urso selvagem na selva. Meu Jesus da glória. Você é louco, eu fui ressuscitado, refeito ali. E por último a ceia, sabe? A carne do Senhor, o sangue do Senhor, eu posso dizer para você, curou a minha depressão.
Gente, você tem noção? Eu tô me testando. Tem dias que eu quero me deprimir. Assim, deixa eu me deprimir para ver se eu estou deprimido ainda. Eu cheguei perto de pecados, eu cheguei perto de loucuras mentais. Deixa eu tentar chegar perto daquilo ali que eu estava perto. Não consigo. Não consigo. Eu tento ficar triste, eu não consigo. A experiência em Israel, a ceia que eu tomei em Israel, me curou, sabe? Do que eu estava enfrentando e sofrendo, literalmente. Então, meus irmãos, eu encerro essa live dizendo, talvez a tua cura está numa embalagem que você rejeita. Gente, eu menosprezei o Pablo Marçal por 5 anos. E ele foi um dos instrumentos que Deus me curou. Se você está doente, você não pode dizer para o médico como que ele tem que te tratar. Porque talvez ele vai te tratar de um jeito que você não quer, que você não concorda. Alguém perguntou essa semana aqui no Instagram, olha, se tua esposa não concordar contigo, o que tu faz? Nada, o dever bíblico dela é se submeter. Nossa, que machista, que grosseiro. Não, gente, não. A Bíblia diz o quê? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Se a sua autoridade, a sua cabeça está errada, ele vai pagar o boleto sozinho. A submissão é proteção. Eu falei bem assim, e daí que a minha esposa não concorde comigo? Eu não concordo com Deus. Eu não concordo com as decisões soberanas que Deus toma ao meu respeito. O que eu vou fazer? Me submeter. O que eu vou fazer? Obedecer. Eu não posso chegar para um Deus soberano, cabeça sobre mim, e dizer: eu não concordei, eu não gostei. Deus não está nem aí. Deus não se explica e não pede permissão. O nosso papel é obedecer. Deus não se explica. Então talvez ele quer te curar de uma maneira que tu rejeita. De uma maneira que não entra na tua cabeça. Onde que eu imaginaria que tudo que eu sofri em 2025 é para me compadecer mais profundamente de pessoas? Refletindo hoje, ô pastor Anderson, tu voltou a andar com alguns pastores que tu denunciou sobre crime sexual que tu ajudou a prender. E faria de novo, gente. O meu sofrimento só me trouxe para um lugar de maior compaixão. Eu ajudei a prender 12 pastores que cometeram crimes de esfera sexual. Eu farei tudo de novo se eu tiver que lidar com um pastor que vai cometer um abuso contra uma mulher ou uma criança. Mas o meu 2025 me ensinou a fazer isso de maneira compassiva, amorosa, doadora, altruísta, generosa. Eu não estou abrindo mão da força profética dos últimos anos. Eu só estou dizendo que eu posso fazer guerra em amor. Eu posso ajudar a prender um pastor abusador com lágrimas por ele. E não só pela vítima. Por ele também. Eu ajudo a prendê-lo, mas eu me disponibilizo a amá-lo. Eu me disponibilizo a visitar ele no presídio. Coisa que eu não fiz. Então eu não estou abrindo mão de quem eu sou, da minha identidade. Nesses 24 anos de fé, eu só estou dizendo que o sofrimento nos iguala. A gente só consegue se compadecer quando nós precisamos de compaixão. A gente só consegue verdadeiramente amar quando verdadeiramente nós carecemos de amor. Simples assim.
Então, olha só. Todo esse sofrimento que eu enfrentei em 2025 tem vários objetivos. E para facilitar a sua vida, o meu sofrimento é o teu atalho. Se alguém sofreu e quer te ensinar, você não precisa trilhar o mesmo caminho de sofrimento, porque você já tem um atalho. A falha do outro é o teu acerto. Onde eu errei, tu não erra mais. Tá? Aí algumas pessoas perguntando, por que esse evento líder humano? Por que tem fulano, beltrano? Por que tem aquele cara de finanças? Por que tem aquele cara... Gente, o primeiro pastor que eu ajudei a aprender é um dos palestrantes do evento. Sabe para falar sobre o quê? Tem jeito para tudo. Enquanto a vida é esperança. Então qual é o ensino disso? Um cara radical como eu, disposto a amar, e um cara que chegou no fundo do poço, Deus dando a graça de recomeçar. Então, no líder humano, tem o pastor, tem o empresário, tem o psiquiatra, tem o psicólogo, tem um contador. Gente, eu sofri 2025 porque eu não tive contadores à altura das minhas responsabilidades. Então, todo o meu sofrimento, eu estou colocando o antídoto dentro do evento Líder Humano. Se você é líder, não apenas pastor, mas líder em qualquer esfera, pai de família, empresário, empreendedor, político, sabe? Dono de uma padaria, seja o que for, você lidera, você tem responsabilidade por outras pessoas, o meu sofrimento quer encurtar o seu sofrimento. Então, tudo que eu sofri agora virou um antídoto que se chama o líder humano. Sofri mentalmente, eu coloquei psiquiatra, psicólogo. Sofri sexualmente, tem um sexólogo. Sofri financeiramente, tem um empreendedor, tem um empresário, tem um contador, tem um especialista em gestão. Sofri em relacionamento, tem a pessoa. Sofri por não entender investimentos, tem a pessoa especializada em como você gerar patrimônio por meio de investimentos. O sofrimento humaniza, João Paulo Brito, é isso, lindão. O sofrimento humaniza e nos iguala, desgraçados por igual, que só poderemos sair dessa desgraça com a graça de Deus. Multiprofissionais, porque nem todo problema é espiritual. E precisa de um especialista na área para te tirar daquele lugar. Um evento completo para os danos completos que o pecado original nos causaram. Eu vou ficar muito feliz em ter a sua presença nesse evento. E está provado que ele não existe por causa de dinheiro. Gente, tem noção? As pessoas que estão lá, dá uma olhada lá depois no site oliderhumano.com.br. R$197, gente, não paga o palito de dente. 27 preletores, cada um especializado numa área. Tem noção? O líder humano existe por amor, compaixão. Nós queremos cuidar uns dos outros. Gerar uma família de vulneráveis que juntos construirão uma caixa de ferramentas para mutuamente cuidarmos uns dos outros. Simples assim. A Tereza, eu gostaria de entender o que aconteceu com você nesse ano. Oi, mãe, queira não. Só a conclusão já basta. A loucura de você pensar nisso aqui, ó. A gente não precisa chorar o leite derramado. Terá online? Tem online. Eu queria vocês lá. Porque a gente vai entrar, fechar a porta. Jesus vai entrar com a gente e vão ser 3 dias profundos, profundos, profundos de restauração. E nenhum de nós sairá da mesma maneira. Ao terminar a live aqui, eu vou salvar o vídeo e na descrição do vídeo
vai ter o link para você se inscrever. Mas o link já está na bio. Quem aqui é tiozão, tiazona, que não sabe o que é bio, é quando você entra no Instagram de alguém, lá debaixo das frases que a pessoa coloca, tem um link. Então aqui no meu Instagram tem um link lá, só clicar, ir direto e se inscrever. E já é segunda-feira, tá? Segunda-feira, das 9 da manhã às 20 horas, com intervalo para o almoço. Segunda, terça, quarta. 3 dias de mergulho profundo no resgate da nossa identidade humana como líderes. Vai ser revolucionário. Tamo junto, tá? Espero vocês.